A pessoa não é o seu comportamento. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo mais um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nós estamos no ciclo do próximo passo possível. Tira o olho do final da maratona, do topo da montanha e se concentra no que é possível agora, da forma que você está agora, apenas na direção certa. E nos áudios, nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais de sono e ciclo circadiano. Sono e ciclo circadiano são um conjunto de hábitos e rotinas noturnas e diurnas. E eles precisam ser de qualidade, porque esse sono é fundamental para a reconstrução e energia que você vai ter durante o dia. E o que você faz e como faz durante o dia influencia como vai ser o seu sono. E de quanto sono a gente precisa? Depende. É sobre todo esse processo de autoconhecimento, teste e autoobservação, autoajuste. Porque nós estamos em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisas novas, mas juntando a isso um desconforto desse processo de mudança, mais o cansaço que isso dá, mais um luto do que deveria ter sido e não foi, e você está aprendendo agora e é difícil, é desconfortável, e todos os desafios, e essa leveza que vai vindo aos poucos, tudo isso faz parte do processo, porque aqui treinamos ser fênix, e isso é superar, transformar. É uma escolha deliberada, intencional, diária e muitas vezes momento a momento. Usamos a regra do 80-20, primeiras ações que trazem os melhores resultados. E geralmente as ações que trazem os melhores resultados não são as mais fáceis, as mais gostosinhas, mas faz o que precisa ser feito, faz o que traz resultado, faz pelo resultado. Porque essa vida leve é uma questão de treino, é sobre a repetição, não é perfeição. Faça pelo resultado. E essa vida leve está no balanceamento, é a justa medida, é o caminho do meio, é saber e conhecer os vícios do excesso e da escassez e ficar ali, no caminho do meio, na justa medida, no balanceamento. E vimos que o vício no controle faz parte da dependência emocional. Isso causa ressaca na alma. É consequência do acúmulo de emoções negativas. Para evitar esse processo e essa ressaca na alma, precisamos ter atenção e cuidado no estado interno, essa interocepção e escalar as emoções, porque o resultado fora veio da parte interna. A próxima pedra fundamental é: se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. A situação em si ela é neutra e não é pessoal. Se me incomodou, é porque tem algo em mim que eu preciso alterar, que eu preciso conhecer, que eu preciso fazer um ajuste. E no último áudio dessa área juntamos mais um tijolinho. Falamos sobre a sabedoria, a virtude norteadora da transformação. E essa sabedoria não é sobre ficar adquirindo mais conhecimento, mas sim sobre saber, sentir o que é mais importante. Bora aprofundar? Você, eu, não somos o nosso comportamento. Uma pessoa não é o seu comportamento. Uma pessoa não é irritante, ela está irritada. Ela também não é gentil, ela está gentil. A Academia Fênix
Começando pelos básicos e as demais ferramentas, vai muito além do que um monte de protocolo pronto e receitinha pronta para ser seguida. Quem deseja de fato alcançar a real transformação pessoal de forma leve e cíclica, precisa ter disposição para criar um novo estilo de vida. É ter comportamentos diferentes no corpo, ter emoções diferentes, ter uma mentalidade diferente e uma relação com a espiritualidade diferente. É um estilo de vida, é uma transformação de dentro para fora, sabendo que o comportamento, a ação que essa pessoa tem não é ela. Ela está dessa forma e isso é ajustável e relativamente simples. E é um simples que não é fácil. Sabe aqueles dias, aqueles períodos que você dorme mal por estar envolvido em um grande projeto, por exemplo? Pode ser filhos pequenos. Vixe, com filho pequeno a gente dorme mal, a rotina fica toda bagunçada, a vida toda muda. Ou então momentos que você está fazendo faculdade, trabalho, ou uma mudança profissional, que você está criando uma carreira, fazendo uma transição de carreira e por um período você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. São períodos de mudança de vida. Em períodos e dias como esse, o comportamento muda. Quando você está mais cansado, o comportamento muda. Talvez essa pessoa, você, eu, agimos de forma mais ríspida, de forma mais impaciente, ou então a gente fica mais aéreo. Eu uso a expressão que eu tô com água de coco na cabeça. Eu sei que eu tô assim, eu sei porque eu tô assim, eu tô com água de coco na cabeça. E então é sobre eu comunicar o outro. Eu estou assim, eu estou dessa forma. Não leva para o lado pessoal, porque o comportamento ele está fundamentado necessariamente no estado interno, o seu. E a outra pessoa também está no estado interno dela. Não é pessoal. As pessoas mudam em questão de instantes, porque o estado interno também muda em questão de instantes. É sobre treinar essa consciência. Os nossos estados emocionais influenciam diretamente o nosso comportamento e também o nosso desempenho, a nossa performance. Ampliar a nossa visão para entender que nós somos bem mais do que o comportamento. Nós não somos o nosso comportamento. Nós podemos nos sentir bem ou mal a partir de uma interpretação que temos da realidade com base nesse sentir que vamos formular e executar as nossas ações. O outro da mesma forma. Comportamento é a resposta do indivíduo à interpretação que ele criou da realidade interna ou a realidade externa. Fênix é sobre ter paciência consigo, ter consciência de como se está, por que se está assim. E isso vale para o outro também, ser paciente com o outro, adiar o julgamento. Porque o valor de uma pessoa vai além daquilo que ela demonstra numa determinada circunstância. Uma determinada circunstância é apenas uma determinada circunstância. Por isso, é preciso ter muita consciência e muita presença nesses, ter noção do que é um ciclo circadiano saudável e, quando esse vai cometer um crime, precisa ser consciente, valer muito a pena ter noção do que você vai ganhar cometendo esses crimes e fazer compensações saudáveis possíveis durante o processo e ao final desse processo. Porque para conseguir ter resultado, a gente precisa ter uma rotina saudável, um ciclo circadiano conectado com a natureza e um sono realmente reparador. Ponto. Cuida e proteja a sua rotina e o seu sono. Como? Todas essas ferramentas. Não é receita de bolo, é para colocar em prática e perceber como é que está funcionando para você. É esse treino da autoobservação e buscar esse contínuo das virtudes, saber dos vícios e sair desse mundo vicioso e cultivar o mundo virtuoso.
Mantenha a justa medida, o balanceamento, mas também justa medida na justa medida. Você vai errar. A diferença é o que você faz quando você erra. Você pega o chicote e fica se chicoteando sem perceber? Ou faz chicoteando achando que você merece ser punido, punida? Ou então você, ups, errei de novo, e solta o chicote. E tá tudo certo, ok? Vamos fazer diferente a partir do momento que eu percebi. Abra mão dos resultados e ações perfeitas. Mira no resultado mais leve possível agora. A sua versão de vida mais leve não é um fim. É um meio e precisa recomeçar a cada dia, a cada instante e ir melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda tem te dito? Olhe, passa o olho no mapa da transformação. Faça os básicos bem feitos. Encontre o 80-20 nos básicos e na vida. Trabalhe nesses 20% primeiro, de forma intencional e deliberada. E o hábito angular dessa área, como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira? Ou seja, as ações que você fez em sono e ciclo circadiano, como é que foi? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer nessa próxima semana? Essa é a direção da sua roda dianteira. Relembrando, os crimes na rotina precisam realmente valer a pena. Tenha consciência o que é que você realmente está ganhando e quais compensações saudáveis você vai fazer antes, durante e após esse processo. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. E aí, quem é que quer ter essa consciência de que o que você faz é só o que você faz e não o que você é? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.